E aí, pessoal, falei que ia gravar um vídeo desse indicador que chama Breakout Line por Marco Valente, só procurar ali no TradingView, tá? Ele é um indicador muito simples, mas que te ajuda a tomar posições a favor da tendência de um tempo gráfico maior. Então você tem que escolher o tempo gráfico que você está trabalhando. Então, se o seu estilo de trade é trabalhar scalp no tempo gráfico de 2, 5 minutos, nas configurações do indicador aqui você vai escolher o tempo gráfico de 1 hora, tá? Deixa eu abrir aqui para vocês verem, ó. Vem aqui e escolhe o tempo gráfico de 1 hora. Se você gosta de operar no 1 hora, você vai escolher o diário, tá? Se você gosta de operar no 4, 12 horas, escolhe o semanal, como está aqui, que eu gosto de operar no 4, 12 horas. Se você opera no diário, né, tempo gráfico diário, você coloca ali de 10 dias a 2 semanas aqui no tempo gráfico, tá bom? 10 dias ou 2 semanas. Então, quando você escolhe aqui o tempo gráfico, ele vai plotar no gráfico a movimentação do tempo gráfico escolhido. Por exemplo, eu escolhi o semanal. Então, aqui em vermelho está toda a movimentação dos candles semanais em cima desse gráfico de 4 horas. Porque se eu quero uma posição long no 4 horas, eu gostaria que o candle semanal estivesse subindo, né? Se eu quero uma posição short no 4 horas, eu gostaria que a movimentação no semanal estivesse com o candle vermelho, tá? Descendo, entendeu? E esse indicador também ajuda você a pegar, digamos assim, reversões nesse tempo gráfico maior, tá? Como assim? Então vamos aqui imaginar aqui uma movimentação, ó. Então a gente vem de uma movimentação de queda, tá? E começa aqui uma movimentação de alta. Como que a gente gosta de ver quando que acontece essa reversão? Então aqui, ó, enquanto o gráfico, tá? Enquanto o indicador estiver pintando aqui no sentido horizontal e vertical para o mesmo sentido, ó, pode ver que ele não faz movimentações assim inclinadas, é sempre horizontal e vertical. Então tá indo, desce, tá indo, desce, tá indo, desce. Então bem aqui, ó, aconteceu uma quebra, tá vendo? Então possivelmente aqui estamos em uma reversão. É claro que se a gente falar em tempo gráfico semanal, demora uma reversão, demora muito tempo, tá? Mas aqui você pensaria em finalizar sua operação short se você estivesse shortando, visto que aqui o gráfico aqui, o indicador, ele veio e fez uma movimentação para cima e não para baixo, como estava fazendo sempre, tá? Então a partir daqui finaliza sua operação short, né? Talvez você teria colocado um stop, por exemplo, aqui e seria estopado com lucro, tá? Para tomar posições long, você tem que pegar uma sequência, tá? Do indicador mostrando que ele está subindo, entendeu? Então, claro que uma reversão ela pode ser um pouco traiçoeira, tá? Mas a partir do momento que você tomar a posição, ó, tomou uma posição long, vai ter outros indicadores, vai ter que fazer uma análise gráfica, né? Você não pode tomar uma posição somente olhando esse indicador, né? Então, tomou uma posição long, enquanto o indicador estiver mostrando que ele só está subindo, não está descendo, você pode manter a sua posição, fazer parcial e ir ajustando os stops, tá? Muitas vezes o preço vai vir para baixo do indicador, ó, mas o indicador não mostrou queda, tá? O preço semanal ele deu aquela quedinha, invadiu o candle anterior e continuou subindo, né? Então, quando isso acontece e subiu, você poderia atualizar os stops para essa região, entendeu? Subiu, continuou, subiu, atualiza o stop aqui. Sempre atualiza o stop para algum ponto de fundo que está abaixo do indicador, tá? Mas espera formar o fundo, espera subir, espera quebrar a estrutura e aí você atualiza o stop. Então, é um indicador nesse tempo gráfico de 4 horas pareado com o semanal para swing trades, tá? Então, iria continuando aqui na posição. A partir do momento que ele vai demonstrar uma reversão, ó, desceu, tá? Então, o que você tem que pensar? Você pode já finalizar a sua posição agora, ou você pode, digamos assim, esperar uma quebra de estrutura do indicador. Como assim? Quebra de estrutura do indicador. Veio aqui, subiu, subiu. Então, essa linha aqui é a linha mais importante do indicador. Ó, pode ver que o indicador, apesar de ter descido, não quebrou aqui, ó, tá? Desceu, não quebrou aqui. Agora subiu de novo. No que subiu de novo, essa linha aqui é a linha mais importante do indicador. Então você poderia manter um pouquinho da sua posição, ó. Subiu, subiu,
desceu. Então, agora, essa linha aqui é a linha mais importante do seu indicador. Agora sim quebrou, tá? Então, você pode fazer esse tipo de técnica também para ver se você sai da posição ou não. Aqui ele continuou subindo, né? Porque fez um fundo semanal e continuou subindo. Só que daí, se você saiu da posição, mesma coisa, ó. Tava descendo, tava descendo. Essa daqui é a sua linha mais importante, quebrou a estrutura do indicador, engatou na alta. Então, poderia tomar posição long de novo. Claro que baseado em outros indicadores, outras técnicas de análise gráfica, não somente nesse indicador. Mas é assim que você pode utilizar para ter certeza que você está operando a favor da tendência num tempo gráfico maior, o que aumenta muito a sua assertividade, tá? Muito importante também detectar aonde que você coloca os seus stop loss, porque sempre vai acontecer, apesar de ter uma tendência de alta, de coletar fundo. Por exemplo, se teu stop estava aqui, possivelmente aqui teve uma coleta e continuou subindo. Se teu stop estava aqui, teve uma coleta e continuou subindo. Então, é importante você identificar aonde que você coloca o stop loss, tá? O stop loss, eu gosto de posicionar em fundos que pegaram liquidez no rompimento de estrutura. Por exemplo, esse daqui, ó, ele rompeu essa estrutura que rompeu essa, então ele é um fundo forte. Então o stop ficaria nesse fundo forte, tá? Depois ele veio aqui, sambou, ó, subiu. Tá vendo? Então esse fundo aqui passa a ser um fundo forte, tá? Porque ele coletou, né, a liquidez desse topo nessa subida aqui, entende? Então ele passa a ser um fundo de stop loss interessante, visto que os outros fundos aqui, ó, por exemplo, esse fundo aqui, ele subiu, ele pegou pouca liquidez. Esse aqui, ó, nem chegou a fechar acima desse. Esse daqui já engatou com bastante força, pegando todos esses topos aqui. Então ele passa a ser um fundo mais forte para você colocar stop loss, que vai ter uma chance reduzida de você tomar um stop, tá? Então funciona assim. Vamos dar uma mexida aqui no indicador e colocar no tempo gráfico menor. Vamos lá, um tempo gráfico aqui de 1 hora, e aí você vai operar lá, por exemplo, um tempo de 3 minutos, por exemplo. Vamos lá. Quanto menor o tempo gráfico, mais traiçoeiro vai ser, tá? Porque o indicador vai fazer mais sobe e desce, né? Mas para um movimento mais direcional, olha só, ele veio aqui descendo, ó, rompeu essa linha aqui do indicador. Tomada de posição long. Enquanto o indicador estiver subindo, está dentro. Qual que é o fundo mais importante aqui? É esse, né, do indicador, tá? Não rompeu aqui, ó, rompeu aqui. Então, bem nessa região aqui, você iria sair dessa posição long que você entrou. Mercado lateral, ele fica mais difícil, né? Espera, isso aqui é uma correção. E aí, quando ele faz a movimentação de força, muitas vezes você não vai nem ter tempo aqui de entrar nessa movimentação de força aqui de venda, mas assim que ele fizer o pullback, segue aqui o indicador, tá vendo? Então vai seguindo, tá? Apesar dessa movimentação para cima, o indicador ainda está mostrando que no tempo gráfico de 1 hora, os candles ainda estão com uma pressão de venda, né? Olha lá, tá vendo? Esse aqui é o fundo, é o topo mais importante, subiu um pouquinho, mas não rompeu esse daqui. Desceu bem, então esse daqui passa a ser o topo mais importante. Esse aqui passa a ser o topo mais importante. Agora rompeu. E aí você pensa então em finalizar a sua posição. E ainda conseguiu pegar bastante. Com certeza nessas quedas aqui seriam pontos de parciais, tá? Lembrando, analisa com mais indicadores, analisa a movimentação em si, não fica focado só nesse indicador. Mas para quem está começando, ele ajuda bastante a ter esse tipo de visão.